Pode chegar, que essa história do Brasil República já começou. Eu sou a professora Glauciela Sobrinho, apresentando a ditadura militar em quadrinhos. Roteiro, Silvia Colombo e Lucas Ferraz. Arte, Caco Galhardo. Década de 1960. No mundo havia países capitalistas em que as pessoas podem ser donas de empresas e comunistas em que o governo controla toda a economia. Comunismo e capitalismo eram como times inimigos. Os Estados Unidos lideravam o time dos capitalistas. Cuba, pequeno país da América Central, entrou para o time dos comunistas e o jogo esquentou. O Brasil estava do lado capitalista, mas muita gente morria de medo de que os comunistas chegassem ao poder. Mãe, é verdade que comunista come criancinha? Jango, eleito por votos dos brasileiros para a vice-presidência, assumiu o lugar do presidente que desistiu do cargo. Ele defendia mudar leis brasileiras, dizia querer distribuir melhor a riqueza. Suas ideias deixavam os capitalistas de cabelo em pé. Será que ele quer tornar o Brasil comunista? Donos de empresa e militares se uniram e fizeram um plano mirabolante: expulsar Jango da presidência. O clima era quase de guerra, muito pior do que um Palmeiras-Corinthians. Nas ruas havia manifestações a favor e contra o presidente. Jango não tinha apoio suficiente de outros políticos. No Congresso, onde os políticos definem as leis, a maioria não gostava nada de seus planos. Para piorar a situação de Jango, o país estava em crise, com os preços subindo a cada dia e o governo não conseguia segurá-los. Discursos do presidente colocaram lenha na fogueira. O governo, que é também o povo e só ao povo pertence, reafirma os propósitos de lutar. No dia 31 de março de 1964, o general Mourão colocou soldados e tanques nas ruas para derrubar o presidente. Quando tomou a decisão que mudaria os rumos do país, o militar estava de pijama. Começou o golpe e os militares venceram em poucas horas. Isolado e sem resistir, Jango tomou um avião para o Uruguai. Os militares passaram a mandar no Brasil e se livraram da turma de Jango. O Marechal Castelo Branco se tornou presidente. Teve início a ditadura, em que as pessoas não podem votar para presidente, nem questionar quem está no poder. Em 1967, o Marechal Costa e Silva se tornou presidente. Ele era linha dura com quem discordava das suas regras. Muita gente foi para as ruas contra a ditadura. Na multidão havia muitos estudantes e artistas. Aconteceu a passeata dos 100 mil. Os militares não gostaram nada dessa agitação e assinaram em 1968 um documento chamado AI-5, que deu mais poder ao governo e acabou com a liberdade das pessoas, as favas, os escrúpulos de consciência. Quase tudo era proibido, principalmente se reunir para falar de política. Músicas, teatro, TV e jornais eram censurados. Se o governo não gostava, não podia. Artistas tentavam driblar a censura, como Chico Buarque fez com a famosa música Apesar de Você. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Jovens não estavam nada felizes com a história. Alguns, quase todos comunistas, reuniram-se secretamente e decidiram tentar derrubar a ditadura com armas. Também cometeram crimes para arrumar dinheiro para derrubar o governo. Assaltaram bancos e, para pressioná-lo, sequestraram pessoas. Um grupo sequestrou o embaixador dos Estados Unidos. Só libertou o homem quando o governo concordou em ler uma carta dos sequestradores na TV e soltar 15 presos da esquerda. Entre os soltos estava José Dirceu, que se tornou político e hoje está preso.
condenado por pagar políticos para apoiar o governo Lula, o chamado mensalão. A ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, era de um grupo de esquerda, embora não tenha participado de ações armadas. Muitas pessoas que eram consideradas inimigas do governo foram perseguidas, presas, torturadas, como Dilma, e até mortas. O país também viveu alegrias com o Brasil tricampeão na Copa em 1970 e o milagre econômico. Havia bons empregos e muita gente comprou casa, carro e eletrodomésticos. A ditadura aproveitou a onda de felicidade para se manter durona no poder. A ditadura venceu a esquerda armada em meados dos anos 70. Os principais inimigos do governo foram presos ou mortos. Dilma Rousseff ficou presa por 3 anos. Em 1974, o general Geisel assumiu a presidência e prometeu acabar com a ditadura, mas não de uma vez. A abertura seria lenta, gradativa e segura. Demorou mais de 10 anos. Nesse tempo, pessoas morreram na prisão, como o jornalista Vladimir Herzog, e militares mentiram dizendo que elas é que haviam se matado na prisão. O país queria mudar. Nas ruas, manifestações pediam o fim da ditadura. Chega! Líderes da oposição começaram a ter mais apoio, como Fernando Henrique, professor que virou presidente do Brasil em 1995, e Lula, operário de fábrica que assumiu a presidência em 2003. Os preços subiam todo dia de novo. Em 1979, João Batista Figueiredo se tornou o último presidente do golpe no Brasil e seguiu com a abertura do jeito dele. Quem for contra a abertura, eu prendo e arrebento. Em 1979, o governo assinou a Lei de Anistia. Presos políticos foram soltos, exilados puderam voltar ao país e ninguém podia ser julgado por ações e crimes políticos cometidos no período. Anistiados de volta ao país. Viva! A volta dos que haviam sido expulsos do país foi comemorada. Significa que finalmente conseguimos trazer o Brasil para dentro do Brasil. Começou a campanha das diretas já. Era preciso convencer os políticos de que todos podiam votar. Mas eles não se convenceram logo. O país ficou de luto. Tancredo Neves foi eleito pelos deputados o novo presidente. Apesar de não ter votado, o povo comemorou. Ele era contra os militares. Ufa, era o fim da ditadura. Mas o país sofreu ainda um baque. Tancredo ficou doente e morreu antes de assumir em 1985. O posto ficou com seu vice, o presidente José Sarney. Em 1988, o país ganhou uma nova Constituição, que acabou com a censura e determinou eleições diretas. A primeira seria realizada em 1989. De eleição em eleição, o povo aprende a votar. Ora erra, ora acerta, mas se torna também responsável pelos rumos do país.